Word. Agora, essa sim que você tem que ler antes de morrer, porque senão não vai chegar no céu. Portanto, é muito importante. Este livro, Richard Owen Roberts, foi escrito pelo autor mundial sobre avivamentos. E o que deveríamos saber que avivamentos são sempre manifestações de arrependimento. Quando a gente se acomoda e quando o pecado começa a crescer como câncer na vida. Portanto, ele escreveu esse livro com essa bagagem de ter reunido 9.000 títulos sobre avivamento. Arrependimento. A primeira palavra eu acrescentaria e a última palavra do Evangelho. Portanto, se os irmãos realmente querem ser abençoados e mudados, se não está satisfeito com a sua vida cristã, leia esse livro. Obrigado por sua atenção. Podemos fechar e ir embora. Qual é o problema de palestras? É que logo depois de ouvir a palestra a gente esquece. Essa é a razão que a vida nova existe, para que palestras que são tão rapidamente esquecidas possam ter uma permanência na sua biblioteca. E quando a gente lê um livro pela segunda vez ou terceira vez, ou quando a gente quer relembrar o que nós aprendemos hoje à tarde, os irmãos sempre têm os livros para repensar e começar a colocar como hábito tudo que foi recomendado hoje. Essa última palestra não vai ser assim, não. Infelizmente, é um estudo sobre a história da salvação. E ainda que aqui temos algumas coisas para pensar, não é tão prático. É apenas que quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a história da salvação. Os alemães chamam de Heilsgeschichte. Isto é, Deus manejando, utilizando a história humana para trazermos o Senhor Jesus até a salvação ficar completa na volta dele. E se o irmão é pré-milenista, no milênio, porque eles, diz o texto em Apocalipse capítulo 5, eles reinarão sobre a terra. Portanto, a história de salvação começa antes da criação do mundo. Eu acho quase inconcebível que Deus tenha dado tanto valor à sua igreja, a seu povo, que ele tivesse escolhido eles, como diz Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Nós queremos agora orar e dar graças a Deus que você, se for crente, foi escolhido antes da fundação do mundo, antes desse universo existir. Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração que tu pensaste em nós, de nós unirmos ao Senhor Jesus, já que fomos escolhidos em Ele, e providenciar para nós essa salvação tão maravilhosa que se completará na bendita esperança da volta e reino de nosso Senhor Jesus. Abençoa nosso estudo, abençoa, Deus, qualquer conceito que possa ser prático para a nossa vida cristã, e dá-nos, ó Deus, sempre um espírito de grande gratidão,
que nós somos o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos coisas complicadas a explicar nesta noite. É por isso que não tem perguntas, porque talvez não tenha respostas. Por exemplo, o fato que Adão e Eva iam cair, mesmo na sua inocência, depois de terem sido advertidos, é muito difícil entender. Mas a história da salvação inclui a queda de Adão e Eva. Não somente que Deus sabia, mas que Deus já planejou a salvação antes deles caírem. Senão, Efésios 1:4 não faz sentido. Portanto, essa pergunta que todo mundo sabe fazer e faz, que nós não podemos responder, só quando chegarmos no seminário celestial que a gente vai responder essa pergunta, ou receber a resposta. Logo após a queda, desobediência de Adão e Eva no jardim de Éden, implicou na maldição da terra. Leia capítulo 8 de Romanos, versículo 18 em diante, que explica claramente que esse mundo é amaldiçoado. Aqueles que estão preocupados com ecologia, notem bem, esse mundo não está como vai ser. Ele vai ser renovado. Eu aguardo com antecipação, como o próprio texto diz, Romanos 8, que este mundo vai ser recuperado dessa maldição que caiu sobre ela em consequência da queda de Adão e Eva. A terra e a humanidade se tornaram amaldiçoados. O diabo, Satanás, o anjo que já tinha caído antes e rebelado contra Deus, se tornou Deus deste mundo. E João diz que o mundo todo jaz no maligno. 1 João 5:19. Então ele anunciou, logo depois da queda, o plano de salvação para salvar aqueles que viessem a crer. Na declaração de Deus direcionada à serpente tentadora, ele disse: porém, inimizade contra você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Cabeça, o fim de Satanás, o inferno. Apocalipse capítulo 20 declara diretamente essa verdade. Compreende-se que a serpente, que representa o diabo, seria finalmente conquistado, e Deus, Filho, o segundo e último Adão, ferido, mas não permanentemente, porque o calcanhar não é ferido mortal. A morte de Jesus seria seguida pela ressurreição, que culminaria na provisão da salvação para todos que crêem nele, o Filho de Deus. Após o batismo de Jesus no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mateus 4,
Lucas 4, deve ser claro que o papel de Jesus seria de vencer o ataque do diabo, rejeitando toda mentira no estado de fraqueza, 40 dias e 40 noites sem comer. Esse jejum acaba na vitória, a plenitude, não ter fome nenhuma. O jardim de Éden acaba com a queda. Portanto, é uma repensar da realidade que nosso último Adão, nosso Salvador, recupera o que foi perdido lá no jardim de Éden. A história de salvação, portanto, é de fato a história de dois homens, Adão e Jesus, o último Adão. E como nós somos gratos que Deus enviou seu Filho, esse último Adão, para recuperar o que foi perdido, o paraíso perdido. Tem um livro que eu trouxe para os irmãos, parece que não tem lá na mesa, mas gostaria de recomendar. É de um erudito da Irlanda do Norte, chamado Do Paraíso à Terra Prometida. Ainda que uma discussão apenas no Pentateuco, ele vai mostrando exatamente o que a gente quer apresentar aqui esta noite. Isto é, que aquilo que aconteceu no livro de Gênesis até Deuteronômio e depois o resto da Bíblia vai mostrando-se no cumprimento do Novo Testamento. Deus escolheu um homem para recomeçar a família humana, que foi destruído do dilúvio por causa da perversidade do homem, que tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, sempre e somente para o mal. Aquilo que está acontecendo na Síria, aquilo que aconteceu em Líbano, aquilo que aconteceu em esses países do Egito, a gente percebe que essa persistência da pecaminosidade humana é uma realidade que se pratica todo dia. É impressionante. E guerras, como a última guerra mundial, que só um homem provoca 20 milhões de mortes, e o outro homem lá na Rússia provoca 60 milhões de mortes, mostrando justamente a perversidade contínua do homem. E que essa ideia de que educação vai melhorar realmente não é verdade. Um país tão importante como a Alemanha, um país que tinha toda a razão para rejeitar a liderança de Adolf Hitler, abraçou. Noé foi um homem de fé, porém não foi o homem que traria a redenção. Firmou uma aliança com Noé, Deus firmou essa aliança, e seus descendentes nunca mais amaldiçoariam a terra por causa do homem, pois o seu coração inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Gênesis 8, 21, esta aliança garantiu com Noé que a terra não seria mais destruída por água. A restituição da humanidade para habitar na terra não mudou fundamentalmente nada. Mostrou quão profundamente o pecado reside e está arraigado no coração do homem. Deus revelou para Moisés, o autor do livro de Gênesis,
que seu plano de redenção da humanidade teria seu prosseguimento, que um homem de Ur dos caldeus, na Mesopotâmia, Iraque hoje, chamado Abrão, Deus compactou uma aliança que eventualmente traria para o mundo Salvador. Faria de você um grande povo. Moisés escreveu em Gênesis 12: eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E nós aqui esta noite estamos cumprindo aquela promessa do Senhor Jesus. Pode dizer aleluia se você aceitar. Deus deixou assentado para sempre que a porta da salvação ficaria aberta para todos que, como Abraão, creem. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, versículo 6. Romanos, escrito por Paulo, mostra como essa promessa de justiça oferecida totalmente de graça não começou no Novo Testamento, mas nesta aliança feita com Abraão, e por meio de Israel, o povo de descendência dele. O chamado de Abraão e a aliança que Deus firmou com ele deram início à etapa em que Israel veio a existir como nação, e que culmina com a encarnação do Filho Eterno de Deus e a provisão de salvação. Disse meu professor T.F. Torrance, da Universidade de Edimburgo: a doutrina cristã não pode ser abstraída do curso inteiro da intervenção de Deus em Israel. Israel não é como se fosse uma coisa fora do plano de Deus. Faz parte desse plano, sim. E o curso inteiro da vida e obra de Cristo, sem alterar e desentender essa doutrina. Se eliminar Israel, dizer Israel não tem importância, não importa, não fica dentro desse plano de Deus, você tem que, de certo modo, eliminar Jesus também. Portanto, a história da salvação inclui a nação que descendeu de Abraão. A Bíblia desenvolve o plano de salvação ao longo do tempo em várias etapas e dispensações. O progresso da história da redenção em diferentes épocas, chamado dispensações, testifica a variedade das obras de Deus e a continuidade do seu amor e fidelidade com o homem. De William Van Gemeren, Sistemas de Continuidade. O chamado de Moisés para receber e escrever a revelação da lei continuou o relacionamento de Deus com Israel, onde que o povo escolhido e redimido da escravidão do Egito pelo braço forte de Deus não resultou ao longo da história num reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 6. Repetidas vezes Israel não obedeceu a Deus, nem guardou a aliança com fidelidade. Deus tinha declarado por meio de Moisés que vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Êxodo 19, 5. Mas outras libertações foram necessárias para libertar o povo que tão facilmente rebelava contra Deus na idolatria e outros pecados. O esquecimento da lei de Deus ficou muito claro no tempo dos juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Capítulo 21, 25 é a marca da época, escrito pelo autor. As ondas de opressão pelos povos vizinhos, seguidos pelos clamores a Deus para a libertação, se tornaram a norma.
Foi a inconstância, a falta de autoridade central que levaram Israel a buscar um rei. 1 Samuel 8. Saul fracassou, mas com a escolha de Davi começa um período de paz e expansão. Mesmo Davi, com seu talento e espiritualidade refletido nos Salmos, não deixou de demonstrar a premente necessidade de um rei que seria também sacerdote, redentor e profeta. Somente a vinda do Messias ungido supriria plenamente esta falta básica e fundamental. A criação do tabernáculo durante a peregrinação no deserto e mais tarde a construção do templo em Jerusalém por Salomão tiveram a finalidade de mostrar para Israel que Deus habitava no meio do seu povo, ao mesmo tempo que destacava a realidade de Deus habitando no meio do povo. Também mostrou a transcendência de Deus e a sua terrível santidade. F.F. Bruce diz que a adoração no Antigo Testamento afastava a pessoa, não podia se aproximar. Deus era tão tremendo, tão santo, tão glorioso. Mas ao mesmo tempo, Deus está preparando-nos na história da salvação, através de colocar o tabernáculo no meio do seu povo, para poder dizer que Deus está habitando no meio do seu povo. Somente o sumo sacerdote podia entrar nesse local apenas uma vez por ano, para fazer expiação para o povo todo. O derramamento de sangue de animais, na esperança de receber o perdão dos pecados, foi regulado pela lei. Mas os próprios profetas levantaram dúvidas a respeito da eficácia dessas ofertas. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros, de gordura e de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Isaías 1:11. Sacrifícios sem a santidade que deveria acompanhá-los não tinha o efeito desejado. Hebreus declara que o sacrifício de animais não podia purificar os adoradores pecadores. 9:9. Mas somente a oferta perfeita de Cristo poderia aperfeiçoar os que creem nele para a salvação. 10:39 e 11:40. Jeremias e Ezequiel receberam mensagem de Deus para comunicar a esperança de um futuro em que Deus enviaria um rei sem defeito, como tinham os reis históricos de Israel. Um profeta que seria a própria palavra, o Logos de Deus, um sumo sacerdote que ofereceria seu próprio corpo em resgate de muitos. Deus prometeu a criação de uma nova aliança que superaria a velha aliança. Jeremias 31:32. A nova aliança teria benefícios extraordinários. Vejamos. Citando, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Isto é, a vontade de Deus seria uma coisa desejável para a pessoa. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinaria ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor.
porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31. Ezequiel, profeta, acrescentou um outro elemento importantíssimo, citando: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Capítulo 36, 25 a 27. Isaías explica detalhadamente como esses benefícios virão por meio do servo de Yahweh. Isaías 53, 1 a 12, outro nome para o Messias. A Santa Ceia que nós celebramos, nós citamos Jesus declarando: o cálice é a nova aliança no meu sangue, cumprindo as promessas profetizadas por Jeremias e Ezequiel. Não esquecem, irmãos, que a ceia é uma recitação das promessas da nova aliança. A promessa que Deus colocará em nossos corações um verdadeiro desejo de fazer a sua vontade. Colocarei a minha lei no coração. Não seria uma lei obrigatória a guardar. Que Ele será o nosso Deus. Nós poderíamos falar com Ele e receber os benefícios que Ele nos daria. Que Ele nos perdoaria os nossos pecados. E cada vez que nós tomamos a ceia, devemos relembrar que é a nova aliança no sangue de Cristo que nós estamos lembrando. Esse sangue que foi vertido na cruz e que nós relembramos cada vez que nos participamos. Lá na Escócia, eu estava pastoreando uma igreja. Eu fiquei na primeira vez a distribuir a ceia, notar que metade da congregação não aceitava a ceia. Eu fiquei meio alarmado, perguntei por quê? Porque estávamos com medo. Medo de quê? Da maldição. Porque a ceia, em vez de ser uma bênção, seria uma maldição, porque o texto fala que é alguém que toma sem consciência daquilo que está fazendo, aquele que toma sem amor pelo seu irmão e outras marcas de uma vida pecaminosa, seria uma pessoa trazendo maldição sobre si mesma. Eu tentei explicar que é justamente o contrário, é para justamente você não ser maldiçoado que você está tomando essa ceia, porque todos aqueles benefícios são bênçãos em cima de bênçãos, para que a sua vida seja realmente de acordo com essa tremenda promessa feita já no Antigo Testamento e cumprida na pessoa de Jesus. Agora vamos pular para transformações do Novo Testamento. O povo da Nova Aliança, ao identificar-se como Israel de Deus, Gálatas 6,16, este povo ganha a identidade que pertencia a Israel. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. São todas declarações de Deus a respeito de Israel, lá em Êxodo 19, 5 e 6. E que nós anunciamos das trevas serem transferidos para a sua maravilhosa luz, exatamente diferente de Moisés.
Moisés tira a gente do Egito e logo eles entram no deserto. Enquanto Jesus Cristo, aquele que cumpriu as promessas, é o grande projeto de Deus na salvação, nos tira do poder satânico e nos transfere para o reino do seu Filho amado. Segundo Romanos 11, os gentios que são salvos pela fé em Cristo correspondem a ramos enxertados na oliveira cultivada e participam da seiva que vem da raiz dessa árvore da velha aliança. Versículo 17. Em Efésios, Paulo discursa longamente sobre essa nova humanidade em Cristo. Gentios que antes estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, exatamente contrário da nova aliança. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Todas as promessas da nova aliança já cumpridas em nós. Gálatas também revela que as promessas feitas a Abraão, ao seu descendente, que é Cristo, 3,16, abre a porta da salvação para todos que creem nele. As diversas diferenças entre a igreja e a nação israelita são numerosas. São transformações que Jesus mesmo instituiu. Em primeiro lugar, Israel tem uma integridade política encabeçada por um rei ou sumo sacerdote. O povo foi obrigado a pagar impostos, a guardar leis do Estado. A igreja é uma etnia, um povo, 1 Pedro 2,10, com sua organização unida como cidadãos do céu que estão vivendo aqui na terra. Eles devem buscar o reinado de Deus em primeiro lugar e reúnem em casas para ouvir mensagens baseadas na Bíblia, cantar hinos de louvor, impetrar orações. A igreja local era uma família com reconhecimento de relacionamento de irmãos em Cristo. Israel lutou contra inimigos da carne e sangue, treinando exércitos para matar os inimigos, manter sua liberdade de opressores. O povo de Deus da nova aliança luta contra hostes e inimigos, sob o controle de Satanás e poderes e autoridades e dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6,12. A opressão não é mais de inimigos, mas a opressão é espiritual. Nós nunca vamos tomar armas para lutar contra inimigos como a Coreia do Norte para tentar derrubar esse governo. Um dos erros mais grosseiros foram as cruzadas, promovidas por uns papas como Urbano, não sei que número que foi. Foi um erro terrível, porque ele é totalmente contrário à nossa luta. Nossa luta é espiritual e continua sendo até a volta de Cristo. A história da salvação relata como esses privilégios originalmente dados a Israel são oferecidos para os gentios que aceitam o Messias dos judeus. São expandidos de tal maneira que gentios já não são mais forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. São edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Paulo acrescentando a afirmação de Jesus no episódio da expulsão dos comerciantes do templo, que disse: destruem esse templo e eu o levantarei em 3 dias.
indicando que ele substituiria aquele templo de Jerusalém de Herodes com seu próprio corpo. Paulo reconhece que a igreja de Corinto compõe um templo. Quando os judeus protestaram que o templo ainda inacabado custou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, mas o templo do qual ele falava era seu corpo. João 2, 19, 21. Daí para frente, a igreja de Jesus seria identificada como o corpo de Cristo, o templo composto de pedras vivas, que eram judeus e gentios convertidos. Nele, diz Paulo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornar uma morada de Deus, o seu Espírito. Efésios 2, 22. Enquanto a espiritualidade israelita concentrou em peregrinações de casa para Jerusalém e o templo para celebrar as 3 festas mais importantes do ano, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, as peregrinações e a maioria das festas foram eliminadas do calendário cristão. Nem o sábado ficou. Levítico 23, 3. Apenas a Páscoa foi celebrada para comemorar a ressurreição de Cristo, e o domingo chamado o Dia do Senhor. Isto é o dia em que se congregava para cultuar. Domingo lembrava o dia da ressurreição, o dia do culto cristão, que se ofereciam sacrifícios dos corpos dos cristãos. Romanos 12, versículo 1. E se cumpria o dever sacerdotal de preparar discípulos para oferecer como uma oferta aceitável a Deus. Romanos 15, 16. Foi no primeiro dia da semana que os membros das igrejas traziam suas ofertas para os necessitados. 1 Coríntios 16, 2. Hebreus 13, 16. E celebraram a ceia do Senhor. Atos 20, versículo 7. Era o dia especial em que se louvava com hinos e cânticos espirituais. Hebreus 13, 15. Jesus tinha falado que a adoração dos samaritanos não continuaria no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Paulo falou que consagrar um dia da semana ou do ano era opcional. Considerar alguns alimentos impuros não era mais obrigatório. Dessa maneira, Cristo e os apóstolos deixaram claro que todo o tempo e alimento devem ser consagrados para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A identificação da igreja como os santos aponta para esta conclusão, que tudo que fazemos deve ser motivo de gratidão e meio para glorificar ao Senhor. Paulo explicou esta notável diferença da antiga aliança para a nova. Alguns alguns dos mestres surgiram que proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, 13 e 4. Eu estava voltando de uma conferência e um motorista me contou que ele entrou num restaurante para comer e percebeu que o arroz tinha sido feito com banha de porco. Ele cuspiu no prato, pagou sua conta e foi embora com mais fome do que antes. Graças a Deus que eu não tenho que viver com essa preocupação se o arroz foi feito com banha ou qualquer outro modo, já que se consagra todo o alimento com oração e gratidão. Na sinagoga houve palestras e estudos baseados no Antigo Testamento, corais de cantores dentro e levitas. A igreja concentrava sua adoração nas reuniões em casas
e fora nos campos, quando a casa era pequena, para abrigar a congregação toda. O culto cristão consistia no ensino da palavra, no Antigo Testamento, que é a única Bíblia que tinha, do início, e tradições que relembravam os ensinos de Jesus. Mateus 28, 19 e 20, dos apóstolos, até os escritos chegarem às mãos dos supervisores, chamados bispos e anciãos, que chegou a ser a Novo Testamento. Outros elementos de culto, comunhão, economia, partir de pão, orações, segundo o relato de Lucas, Atos 2, 42, 1 Coríntios 14, podemos concluir que o culto também podia incluir mensagens proféticas e proferidas em línguas angelicais, se forem interpretadas. Tudo que passava precisava edificar os membros, quer dizer, fortalecer a fé dos congregados. Eu visitei uma igreja em Argentina. Todo ano eles reúnem durante 3 dias para avaliar os seus cultos e todas as atividades da igreja. E qual é o motivo? Para cumprir esta ordem, tudo que se faz na igreja para edificação. E o que quer dizer edificação? Aquilo que fortalece o cristão, o adorador, e que glorifica a Deus. Porque se não glorifica a Deus, não vale nada. E se não edifica o cristão, também não vale nada. Portanto, seja tudo feito para edificar os crentes. O sacerdócio elite israelita, separado exclusivamente para os membros da família de Arão, para oficializar o culto do templo, foi substituído pela nova missão de sacerdotes que consagravam todos os cristãos para oferecer sacrifícios de amor aceitáveis a Deus. 1 Pedro 2,5. Uma vez que Cristo deu fim ao sacrifício de animais, oferecendo seu próprio corpo como sacrifício pela Igreja Universal. Cristãos, um sacerdócio santo. 1 Pedro 2,9. Eles oferecem 5 sacrifícios. Primeiro sacrifício, seu próprio corpo. Romanos 12:1. Oferecem os seus discípulos, como Paulo chama de trabalho sacerdotal, em Romanos 15:16. Oferecem continuamente um sacrifício de louvor, o fruto de lábios que confessa o seu nome, Hebreus 13:15. Reparte com os outros o que eles têm, que é o sacrifício que agrada a Deus, chamado trabalho social. Sacrificam seu dinheiro para manter missionários, segundo Filipenses 4:18. Em conclusão, devemos entender que a história da salvação no período antes da vinda de Cristo foi preparativo ou preparatório para a perfeição da salvação que Jesus providenciou em completo. Ele cumpre a promessa feita para Deus, que seu filho, por Deus, que seu filho reinaria para sempre. Segundo Samuel 7:16, nas palavras de Paulo, pois é necessário que ele reine, até que todos seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 25 e 26. O desfecho desse projeto salvador de Deus se realizará quando Jesus voltar na glória, reinar com seus santos. Esta é a bendita esperança do cristão. Tito 2,14. Se Israel falhou com a responsabilidade de demonstrar a glória de Deus e guardar suas leis, Deuteronômio 4, 5 a 8, a igreja não pode falhar em sua missão de fazer discípulos de todas
as etnias do mundo. Mateus 28, 19 e 20. Assim, aqueles que Jesus comprou com seu sangue de toda tribo, língua, povo e nação, Apocalipse 5, 9, serão acrescentados à igreja que Jesus prometeu edificar. Mateus 16, 18. Antes dessa volta gloriosa de Cristo, o mundo necessita ser e ter a oportunidade de ouvir e receber as boas novas de salvação em Cristo. Jesus garantiu que isso ocorreria antes do fim, citando: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se concluirmos que a missão de Israel foi de ser luz para os gentios, a nação falhou. A profecia acerca do servo, que representa Israel, o Israel de Deus, promete que ele restaurará as tribos de Jacó, trazendo de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, falando do servo, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49, 6. Esses confins da terra estão sendo alcançados paulatinamente hoje, ainda que faltam mais de 2.000 povos a serem alcançados. Deve ficar claro para todos deste auditório que o plano que Deus traçou antes do mundo existir não pode falhar. Deus é soberano, todo-poderoso. Quero citar os versículos que encerram a secção teológica de Romanos. Oh, profundidade da riqueza da sabedoria do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele seja agora e para sempre. Amém. Romanos 11, 35, 36. Que Deus nos ajude a pensar em todo esse quadro da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e lembrar que o centro de tudo é Deus trio. Deus Pai, que planejou, o Filho, que conseguiu essa salvação para nós e que reina, e o Espírito, que nos transforma. Deus abençoe os queridos irmãos em Cristo. Amém. Amém.